tu acha que é o que dá sustentação para essa curva de crescimento tão íngreme de vocês? Cara, trabalhar certo. Eu acho que atender, trabalhar pensando no cliente de fato. Pô, Thales, mas isso é básico. Cara, é básico, mas a indústria financeira não trabalha fazendo isso. E a gente tem, de fato, um interesse muito grande em atender o interesse do nosso cliente. Vocês ganham menos por ter isso como princípio? Cara, com certeza. Comparado a outros concorrentes, outras frentes, a gente ganha muito menos. Mas o que a gente acredita? Que ele é um trabalho de longo prazo, um trabalho mais consistente, feito numa fundação bem feita, sólida. Um trabalho bem feito. Tudo tem um preço, né? Mas a gente gosta de pagar esse preço de ganhar menos, digamos assim, mas para fazer o que o nosso cliente espera que a gente faça, né? Então, o que é o ponto de premissa básico? Cara, a gente só vai vender de investimento para o nosso cliente que a gente venderia para nossa mãe. É uma frase forte isso. Então, isso muda muito a concepção de como que tu vai tocar para cuidar da vida financeira de alguém. A nossa profissão, gosto de fazer sempre o comparativo, ela é igual a do médico. Tu concorda que um médico, numa mesa de operação, ele pode matar alguém, sim, certo? Uhum. E se tu cometer uma imperícia na saúde financeira de uma pessoa, tu também mata. Literal, porque pode causar Sim, né? sim. Então, a nossa profissão ela tem um peso, uma importância que ela é muito forte. E tu lida com os sonhos das pessoas ali também, total. Né? E isso está ligado à margem de lucro? O quê? Toda essa responsabilidade que vocês têm, isso está ligado a uma oportunidade de uma margem de lucro maior na prestação de serviço de vocês, comparado a outros serviços? Cara, se eu entendi bem, o que eu posso te dizer? A gente, não vou dizer que a gente lucra menos, mas a gente fatura menos por atender o interesse do cliente. Na cliente. verdade, a gente abre mão de resultado, a gente abre mão de resultado no curto prazo por um resultado duradouro, né? A gente chama assim, o cliente nosso, a gente quer um cliente por 10, 15 anos, a gente quer as gerações. Né, a gente tem cases disso. Isso é legal, o Diego falou. Isso é bacana. A gente tem sócios hoje, assessores que têm 64 anos de idade e atendem já uma terceira geração de família. Pô, que legal, cara. Então, um dos grandes intuitos que eu sempre tive empreendendo eu sou novo aqui, como é que eu sento na frente de um empresário que tem idade para ser meu pai? Vou me aliar a gente que tem mais experiência. Então, hoje a gente tem uma equipe super sênior com a nossa empresa. Tá, o que eu queria perguntar, na verdade, é o seguinte, é que a gente esteve aqui conversando com o Francisco e a Juliana, eles têm o Los Chapas e os Círculos, vendem hambúrguer e Bauru. A margem de venda, de lucro deles na venda, na teleentrega é 8%. Né? Tá. Mas a responsabilidade de tu fornecer um alimento é super importante também, mas a gente estava falando aqui sobre a responsabilidade que pode matar alguém, uma imperícia na área financeira. Sim. E eu estava querendo saber se, devido a toda essa responsabilidade e cuidado com as aplicações, isso proporciona que vocês tenham uma margem de lucro boa. Cara, mas nem é questão de margem, olha que eles cresceram nesse tempo. Não, era uma pergunta minha, que eu queria ver se eles falavam alguma coisa de porcentagem de margem de lucro dessa. Porque tu ficou falando o tempo todo aqui, né? De quanto vocês foram crescendo e aglomerando mais capital sob o controle de vocês. Isso. E aí eu fico me perguntando assim, como é a remuneração de vocês, assessores dos investimentos? A margem desse negócio. Se vocês têm 2,2 bi, o cara começa a fazer umas contas, sei lá, mas quer saber quanto é que eles ganham? Não é quanto ganham. Eu tava querendo, mas não consegui chegar, mas era esse isso. É um ponto importante. Era pra entender um pouco como é que é a margem de vocês, como vocês cobram os serviços de vocês, legal. Entende? Isso é uma pergunta que acho que ela tem tudo a ver com o início do nosso papo, sobre até um dos motivos do porquê que o Diego saiu do banco e tudo mais. Primeiro que a gente cresceu dessa maneira, mas ninguém fez nada sozinho. Então, acho que o primeiro ponto é isso. Eu não fiz isso sozinho, mesmo que tenha dirigido muito, tendo abrido sedes, morado em várias cidades. Então, tem muita gente por trás disso, várias pessoas que estão construindo esse sonho com a gente. Os próprios clientes, eles são impulsionadores desse sonho nosso, né? Porque confiam na gente, então isso é uma coisa importante de dizer. E tem muita gente que às vezes não é nosso cliente, mas fica nos recomendando, porque sabe da nossa índole. Então, muito do nosso crescimento, como eu disse, lá atrás, hoje é fácil da gente falar, tem 2,3, tananana, mas lá atrás a gente precisou da influência de muita gente que abriu portas para que a gente pudesse falar, para que a gente pudesse apresentar o modelo de trabalho, as propostas. Então, a gente deve muito a muitas pessoas que nos ajudaram, né? Nos abrindo porta mesmo. Claro. Porque ele é um trabalho difícil de tu falar
pedir para sentar com alguém e falar, pô, me fala sobre o teu dinheiro. Pô, um baita tabu às vezes, né? O cara, Claro. tá, mas quem é tu para saber do meu dinheiro? É uma coisa que, se tu não vem referenciado, o trabalho ele é muito mais difícil.